Lula ajusta estratégia eleitoral e vai apostar na defesa da soberania. O presidente prioriza discurso de soberania nacional para atrair eleitorado de centro na campanha de reeleição, né? O presidente Luiz Inácio da Silva, PT, avalia reformular sua estratégia para a campanha de reeleição, reduzindo o protagonismo de críticas ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e priorizando uma narrativa centrada na soberania nacional. A mudança busca ampliar o alcance junto ao eleitorado de centro, considerado decisivo no pleito, segundo o jornal o Globo. Integrantes do governo e aliados próximos entendem que, embora há enfrentamento ao tarifaço imposto por Trump, né, impulsionado a popularidade de Lula, em determinado momento a manutenção de um discurso fortemente crítico ao líder norte-americano pode limitar o crescimento eleitoral fora da base tradicional de esquerda. Né? Nos bastidores de orientação é adotada uma postura mais equilibrada. Um aliado envolvido na definição da estratégia afirmou que Lula pretende modular o discurso, evitando tanto uma postura abertamente contrária ao Trump, quando os gestos de proximidade excessiva, como aparições públicas ao lado do presidente dos Estados Unidos. Ainda assim, a defesa da soberania nacional deverá permanecer como os dois principais eixos da campanha. A estratégia também inclui aí a tentativa de projetar Lula como uma liderança experiente em meio a um cenário internacional marcado por conflitos, como as guerras na Ucrânia e no Oriente Médio. A avaliação interna é de que esse perfil pode atrair eleitores menos ideologizados que priorizam estabilidade e capacidade de gestão em contexto de crise, né? Outro fator que pensa na decisão é de receio de que ataques diretos a Trump possam estimular uma eventual interferência interna no processo eleitoral brasileiro. No cenário traçado por integrantes do governo e o PT, existe a preocupação de que o presidente dos Estados Unidos possa manifestar apoio ao senador Flávio Bolsonaro pelo Rio de Janeiro, principal adversário de Lula na disputa. Nesse contexto, interlocutores do governo avaliam que manter uma relação institucional estável com Washington pode atribuir para reduzir os riscos de interferência. A expectativa inicial era que um encontro entre Lula e Trump ocorresse nos Estados Unidos em março, o que não se concretizou. Até o momento, ainda assim, a avaliação é de que o diálogo entre chefes de Estado pode favorecer algum grau de neutralidade. Apesar disso, há ceticismo dentro do próprio governo quando a possibilidade de neutralidade completa. O interlocutor ouvido aí pela reportagem destacou aí que, mesmo sem manifestações diretas do presidente norte-americano, setores do governo dos Estados Unidos e grupos privados aí, especialmente ligados à plataforma digital, podem tentar influenciar o ambiente eleitoral. Estratégia no
entanto, não é considerada definitiva, né? Integrantes do PT admitem que o tom da campanha pode mudar caso haja medidas do governo norte-americano consideradas prejudiciais ao Brasil, como eventual classificação de facções criminosas brasileiras como organizações terroristas durante o período eleitoral. No passado recente, Lula adotou um discurso mais duro contra Trump, especialmente após a imposição de tarifas comerciais na ocasião. O presidente brasileiro afirmou que se Trump tivesse adotado o Brasil atitudes semelhantes às registradas durante a invasão do Capitólio em 2021, estaria sendo processado como Bolsonaro e arriscado a ser preso porque feriu a democracia. Também classificou como afronta a uma carta enviada pelo líder norte-americano para justificar as medidas econômicas. Pesquisas de opiniões divulgadas após esse episódio indicaram melhora na avaliação do governo, como a reação ao tarifaço, apontado como um dos fatores para a redução da desaprovação. Ainda assim, a leitura atual no núcleo político é de que o foco em pautas nacionais pode ser mais eficaz para ampliar o alcance eleitoral. Nos últimos meses, Lula tem adotado uma postura mais cautelosa em relação ao presidente dos Estados Unidos, especialmente após um encontro entre os dois em outubro de 2025, na Malásia. Paralelamente, o episódio recentes como a revogação do visto de um integrante do Departamento de Estado que pretendia visitar Jair Bolsonaro na prisão, foram interpretados no Planalto como iniciativas isoladas, sem envolvimento direto de Trump. A definição final da estratégia dependerá da evolução do cenário político e internacional nos próximos meses. Mas a diretriz atual aponta para uma campanha menos ideológica, e mais centrada em temas como soberania, estabilidade e liderança. Eu vou ficando por aqui, segue aí, obrigado por participar, Daqui a pouco eu volto.